Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 128 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 394 e 394-A da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito das proteções à maternidade. Neste sentido, diz o artigo 394 da Consolidação das Leis do Trabalho que, mediante atestado médico, a mulher grávida é facultado romper o compromisso resultante de qualquer contrato de trabalho, desde que este seja prejudicial à gestação. Nesse sentido, é preciso que a mulher grávida, para utilizar-se dessa faculdade legal do artigo 394 da Consolidação das Leis do Trabalho, que ela apresente um atestado médico comprovando que existe a necessidade de romper o compromisso resultante de qualquer contrato de trabalho. Portanto, não só o contrato de emprego, mas também o contrato de trabalho, e seja qual for a modalidade sobre o qual ele se desenvolve, seja por teletrabalho, seja presencial, seja por condição externa, qualquer modalidade de contrato de trabalho e de emprego, a mulher grávida tem a faculdade de romper o compromisso mediante a apresentação ao empregador de um atestado médico onde se verifica que o exercício profissional propriamente dito é prejudicial à sua gestação. Não havendo prejuízo à gestação e também a mulher grávida que não apresente atestado médico neste sentido, ela não pode romper o compromisso resultante de qualquer contrato de trabalho por descumprimento das determinações normativas deste artigo 394 da Consolidação das Leis do Trabalho. Diz o artigo 394-A que, sem prejuízo de sua remuneração, a empregada deverá ser afastada. Aqui é importante, antes de verificarmos as hipóteses em que a empregada deverá ser afastada, dizer que não haverá nenhum prejuízo à sua remuneração, inclusive com relação ao adicional de insalubridade e de periculosidade que normalmente ela recebe pelo exercício profissional normal cotidiano. Portanto, ainda que ela saia do ambiente perigoso ou insalubre, os
adicionais correspondentes deverão continuar a ser pagos à mesma, pois o artigo 394-A da Consolidação das Leis do Trabalho determina que não haverá prejuízo de sua remuneração. Portanto, não é prejuízo de seu salário, mas sim de remuneração e, portanto, não pode haver qualquer prejuízo nesse sentido. Então, a empregada deverá ser afastada de atividades consideradas insalubres em grau máximo enquanto durar a gestação. Portanto, aquelas atividades consideradas insalubres em grau máximo, ou seja, aquelas que demandam um adicional de 40% sobre o salário mínimo, devem ser afastadas imediatamente as mulheres gestantes enquanto durar esta gestação. No mesmo caso, se a atividade considerada insalubre for em grau médio ou mínimo, será também obrigatória o afastamento da empregada durante a gestação e, portanto, não poderá ela exercer nenhuma atividade insalubre, seja no grau máximo, médio ou mínimo, durante o estado gestacional. Em qualquer grau que se estabeleça o ambiente insalutífero, seja ele médio, mínimo ou máximo, durante a lactação, a empregada não poderá também ser mantida nesses exercícios profissionais, devendo ser afastada. Portanto, no caso da lactação, ou seja, após o parto, em que a mulher se desloca para amamentar o recém-nascido, seja ele do sexo feminino ou do masculino, pouco importa, durante a lactação ela não pode exercer atividade insalubre em qualquer grau. A empresa pagará o adicional de insalubridade ou a gestante ou a lactante, efetivando-se a compensação, observado o artigo 248 da Constituição da República Federativa do Brasil, que trata dos benefícios pagos a qualquer título pelo Instituto Nacional do Seguro Social aos seus respectivos agremiados, não podendo esses exceder aos vencimentos dos ministros do STF. Então, o artigo 248 da Constituição Federal, ele trata dos benefícios pagos a qualquer título pelo INSS. E diz ainda que esses benefícios não podem exceder aos vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, efetivando-se a compensação da situação em que a empregada tenha sido afastada e a empresa deverá continuar a pagar o adicional, tanto de insalubridade quanto periculosidade, a mesma, e essa empresa, por esses pagamentos, pode-se comandar no sentido de efetivar a compensação dentro daquele sistema dos benefícios previdenciários pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Então, pode haver compensação dentro daquelas situações em que a empresa destina ao INSS, ao Instituto Nacional do Seguro Social, qualquer
benefício, qualquer pagamento que seja em face dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Essa compensação é realizada por ocasião do recolhimento das contribuições sociais e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título às pessoas físicas que lhe prestem serviço. Portanto, a empresa que pague o auxílio maternidade às suas empregadas afastadas, principalmente no sentido dos adicionais de salubridade e periculosidade, pode compensar esses pagamentos quando tiver que fazer recolhimentos das contribuições sociais ou mesmo de demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço. Quando não for possível que a gestante seja alocada em outra função livre de insalubridade ou de periculosidade, a gravidez da mesma será considerada como de risco e ensejará o percebimento por ela do salário maternidade durante todo o período de afastamento, com a consequente retirada da mesma dos ambientes insalubres e perigosos. Nesse caso, não é só salário maternidade durante a gestação, mas sim durante todo o período de afastamento, incluindo aqueles períodos em que, por estar lactante, a empregada não pode exercer funções insalubres dentro do complexo empresarial a que se encontra adstrita. Portanto, quando não for possível o afastamento da mesma das funções, mas o alocamento desta em outras funções não insalubres, ela terá direito a ser afastada e receberá o salário maternidade durante todo esse período de afastamento, ou seja, durante a gestação e até o fim do período de lactação em que ela estará provendo alimento ao seu rebento. Durante toda essa situação, a empresa terá que pagar a ela o salário maternidade. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 128 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e pedir ainda uma vez mais que aqueles que ainda não fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através desses dois movimentos simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e promover a distribuição do conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.